Muito bem, irmãos, bom dia. Com relação ao meu filho, quero dizer que importa que ele cresça. Eu estava, ao entrar aqui, tentando entender a geografia desse negócio aqui, o que fizeram. Porque naquela entrada ali, a gente vem 3 vezes por semana para uma academia de exercícios. Então eu venho aqui com o Maico 3 vezes por semana. Eu faço meia hora, ele faz 40 minutos, depois ele briga comigo porque eu não fiz o exercício. Mas, de qualquer forma, eu entendi que depois da passagem de vocês por aqui, isso aqui vai voltar àquilo que era. De qualquer forma, a gente se sente honrado com a presença desse grupo aqui. Muito bem, queridos, me pediram para eu fazer um devocional e nós vamos dedicar algum tempo para isso. Convidaria você a abrir o capítulo de Êxodo 14, versos 13, 14 e 15. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais tornareis a ver. 14. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. E o 15, e disse o Senhor a Moisés: porque clama a mim, dize aos filhos de Israel que marchem. Capítulo 14 do livro de Êxodo é um dos mais formidáveis relatos da história bíblica. Aqui nós temos o centro da narrativa, a própria graciosa libertação do Senhor, que do início ao fim é uma realização de Deus. A participação humana é zero. Aqui Deus não apenas age, é Ele quem age, apesar às vezes da atitude daqueles que Ele está liderando. 2 eventos estão aqui interligados. Um deles, o primeiro, é a saída do Egito, que havia sido antecedida pelas pragas, culminando com a morte dos egípcios, dos primogênitos egípcios, eventos que são descritos no capítulo anterior. O segundo evento, ligado a esse primeiro, é a saída do povo do Egito, a vitória de Deus sobre Faraó, com que trata o capítulo 14. A gente deve lembrar que Faraó, no livro do Apocalipse, é um tipo do próprio diabo, que não liberta as suas vítimas de maneira fácil. Uma outra coisa que devemos lembrar é que Israel não está livre, mesmo fora do Egito não está salvo, a menos que a capacidade de Faraó de levá-los de volta seja destruída. Aqui nós lemos, irmãos, que não há nenhum improviso em toda essa história. O Senhor prevê: Faraó dirá, os filhos de Israel estão desorientados, encerrados no deserto. Talvez o primeiro momento eu gostaria de lembrar que nós também temos a nossa caminhada no deserto. Também nós fazemos estágios e cursos que variam desde a escola primária, o jardim de infância, até a universidade, o doutorado e o pós-doutorado.
na escola do deserto. Israel havia sido levado ali. Ellen White diz que Deus havia levado o povo a essa condição. As lições do deserto. A primeira lição que podemos aprender no deserto é a lição da confiança em Deus. E é isso que Israel precisa aprender. Deus não havia chamado Israel para largá-los, para deixá-los à sua própria sorte. Deus não está, irmãos, no negócio dos primeiros socorros. Alguns tratamentos de emergência, então estaria tudo pronto. Essa não é a intervenção de Deus. Posteriormente ficaria claro que Deus acompanharia o povo. É dito no capítulo 13, ainda que Deus acompanhar o povo numa nuvem protetiva do sol escaldante de dia, e de noite uma coluna de luz. Assim, de dia Israel sabia onde estava, e de dia sabia para onde estava indo, e de noite sabia onde estava. Exatamente o oposto do que significa estar perdido, porque o perdido não sabe nem onde está e nem para onde vai. Deus estava guiando o povo. O Faraó anuncia que o povo de Israel está desnorteado. Erro de cálculo. Israel estava de fato apertado, sem qualquer possibilidade de escape. Como mencionei, Ellen White afirma que Deus havia levado o povo a essa condição. Eu mencionei também que às vezes, amigos, nós somos levados a desertos. Está você vivendo num deserto hoje? Esperando soluções que você imaginaria que deveriam ser bem conhecidas a Deus e para Ele. Eu mencionei a Universidade do Deserto, com uma enorme variedade de cursos que nós podemos aprender nos desertos. Bom, Israel teve que aprender algumas lições. Muito bem. Israel estava intimidado. O próprio Faraó comandava a perseguição, e ele provavelmente pensou que com uma demonstração de força ele conseguiria uma rendição mais fácil. Contudo, mais uma vez, ele estava errado. Quanto maior o exército inimigo, maior a demonstração do poder de Deus. Maior a vitória daquele que muitas vezes espera nas sombras para entrar em ação. Israel estava aterrado e aterrorizado, uma reação natural de antigos escravos diante de uma plena demonstração de poder. Assim, amigos, o povo no seu desespero começa a murmurar: melhor nos fora morrer no Egito. Tal é a reação humana típica de pessoas que viveram muito tempo na escravidão, sob a opressão. Eles haviam sido condicionados. Gilberto Freire escreveu um livro muito conhecido, A Pedagogia do Opresso. E ele diz que pessoas que viveram sob a opressão muito tempo precisam muito mais do que mera libertação externa, mas libertação interna também. Israel começou a olhar para trás, à semelhança da senhora Ló, ressentida, no caso da senhora Ló, ressentida, e no caso de Israel, contra o Senhor, por ter impedido que eles deixassem, no caso da senhora Ló, Sodoma, no caso de Israel, o Egito. Aspirando voltar. A ligação com o passado era maior que a confiança no futuro.
E nós devemos aprender lições do passado, mas isso é tudo. O passado não é o lugar da nossa habitação. Não fazemos morada no passado. A senhora Ló e Israel duvidaram de que Deus pudesse prover algo melhor do que aquilo que eles já haviam conhecido, experimentado. Fatalmente, julgaram que nada no futuro poderia ser melhor do que aquilo que havia ficado atrás. Há algo em nós que insiste em viver no passado. Vivemos cercados de esposas de Ló ou de israelitas, com essa mentalidade de morcego, ver o mundo de cabeça para baixo. Nós somos, às vezes, irmãos, estou fazendo aqui uma janela naquilo, no meio do que eu estou dizendo. Nós somos especialistas em viver no passado. Somos especialistas em reabrir feridas, escavar sepulturas antigas que já foram fechadas e arrancar de lá ossos fétidos e empodrecidos. Somos, às vezes, especialistas nessa compulsão em relação aos erros dos outros ou em relação aos nossos próprios erros, e vivemos no passado. O apóstolo Paulo nos ensina outra coisa, Filipenses 3. Não que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu avanço. Esquecendo, eu prossigo. O povo de Israel começou a murmurar. Melhor fora morrer no Egito. Eu dizia, essa é a mentalidade típica de escravos. Israel precisava de boas novas. Não é disso que precisamos? Muitas vezes, porque nós também olhamos ao passado e suspirando por coisas que ficaram atrás. Quem de nós, numa circunstância ou noutra, em um momento de desencorajamento, já não terá murmurado, considerando a relativa segurança do Egito melhor do que a distante terra prometida? Nesse relato aqui nós encontramos 5 frases que eu gostaria de rapidamente considerar nessa manhã. 5 frases que nós podemos incorporar à nossa experiência, os temerosos santos vivendo a essa altura da história, com as suas turbulências, com as suas perplexidades, com os seus tsunamis. Nós encontramos nessa pequena sessão 5 frases fundamentais que podem ser incorporadas à nossa experiência. 5 comandos divinos para todos os peregrinos cristãos a essa altura. O primeiro deles, Deus diz: não temas. Não temas. Deus começa aqui, porque é aqui que o povo está. Onde o povo se encontra emocionalmente. Medo é a primeira resposta diante do terror do inimigo. O medo nos paralisa. Vitor Hugo dizia que a imaginação é a doida da casa. Imaginamos coisas. E muitos vivem açoitados por fantasmas. Martin Luther King, o grande líder dos direitos civis na América, ele falava avaliando a situação daqueles a quem ele queria libertar. Ele falou da paralisia da análise. A análise, às vezes, da situação. Isso é verdade com a gente. Analisando a situação, quer na família, quer na igreja, quer no relacionamento com os filhos, nós somos facilmente levados a essa compreensão de paralisia da análise.
Eu estava numa cidade da Serra Gaúcha faz algum tempo. Um ex-aluno me convidou para fazer um programa no fim de semana lá na sua igreja. O irmão ancião que foi me buscar no hotel. Íamos a caminho da igreja e passamos ao lado de um grande shopping. Ele parou o carro e ele disse: pastor, aqui nesse lugar eu tive que vir para negociar com traficantes de drogas pela vida do meu filho. O filho dele, de 25 anos, havia deixado a igreja, se envolvido com drogas. Sem poder pagar a sua dívida, ele havia sido ameaçado de morte. Aquele irmão disse que ele havia entrado naquele lugar para encontrar com os drug dealers, vendedores de drogas. E dizendo isso, ele curvou a cabeça no volante e ele chorava em soluços. Com a mão esquerda eu coloquei a mão sobre o seu ombro e eu disse: meu querido irmão, Deus não nos deu filhos para que com eles nós povoemos o inferno. O preso pode ser liberto e o morto pode ser ressuscitado. Não temas. É o convite divino, não importa em que circunstância vivamos. Jeremias 32, 17 a 27, afirma que nada é impossível para aquele que criou o universo e que sustenta o mundo no espaço. Aquele que colocou o brilho nas estrelas e o perfume no veludo da pétala, não se esqueceu de você. Israel está envolto em trevas, mas não pode imaginar as soluções divinas, que nas mãos dele estão 1000 chaves, das quais nós nada sabemos, como nós veremos mais adiante. Não temas, é a ordem divina. Deus está assentado no seu trono. Essa é ainda a mensagem para os santos em peregrinação. Nós somos criaturas de medo, não temas. Várias ocorrências na Bíblia, algumas delas seguidas de teofanias, manifestações diretas de Deus, para nos lembrar que Ele é capaz de qualquer coisa. Deus do livramento. Nós encontramos no Antigo Testamento, segundo alguns especialistas, um livro que li recentemente, Os Nomes de Deus, pelo menos 19 desses nomes de forma clara mencionados aí no Antigo Testamento. Esses nomes são revelações de Deus. Nós usamos nomes como etiquetas para diferenciar uma pessoa da outra. Essa não é a mentalidade bíblica. O nome fala algo da pessoa, das aspirações a respeito dela, da sua personalidade, do seu caráter. Por isso Deus muda o nome, Deus se revela. Nesse caso, nesse autor aí, pelo menos 19 desses nomes. El Shaddai, o Todo-Poderoso. Yahweh, o Deus do conserto. E assim, o Deus da cura. O Senhor é nossa bandeira. Deus é capaz de se levantar por você. E por isso você a cada dia pode se acalmar, confiante de que Deus é o Deus do livramento. Segunda frase, verso 13 do capítulo 14, estai quietos. Por ordem. E essa ordem segue logicamente a primeira. Quando nos libertamos do medo, podemos nos acalmar. Observe, a ordem não foi para Israel lutar, mas para permanecer quieto. Nada de afobação, nada de ansiedade, nada de retrocesso. Permanecer calmo. Todos nós, irmãos, estamos
em um campo de batalha, mas nós não estamos fazendo uma caminhada sem nenhum alvo, nós não estamos fazendo um passeio no parque, nós estamos marchando para Sião, a terra prometida, e sob a sua infalível direção. Se você está onde Deus espera que você esteja, você pode descansar. Se você está onde Deus espera que você esteja, você pode descansar e ouvir dele a afirmação: estou levando você para casa. W. Prescott foi um grande líder da igreja adventista, mentor do sistema de internatos, escreveu um pequeno livro intitulado Vitória em Cristo. Nesse livro ele diz: por muito tempo eu não entendia a vida cristã, eu vivia tentando o que eu não posso fazer, o que Deus não espera que eu faça, e aquilo que Ele prometeu fazer por mim. E enquanto eu vivia tentando fazer o que eu não posso fazer, o que Deus não espera que eu faça, e aquilo que Ele prometeu fazer por mim, eu não estava fazendo aquilo que eu posso fazer, aquilo que Deus espera que eu faça, e aquilo que Ele não prometeu fazer por mim. Veja, na vida cristã há coisas que Deus prometeu fazer por você, você não pode fazê-las, e Ele não espera que você faça. Deus não esperava aqui que Israel fizesse qualquer coisa. Estai quietos. Há coisas que podemos fazer, essa vem depois, mas aqui Deus diz: estai quietos. Estar quieto não é um chamado ao passivismo, mas a total dependência naquele que tem nas mãos todos os recursos, todas as chaves. Significa submissão naquilo que podemos fazer. Mas Deus espera em algumas ocasiões que você cruze o braço e saia do caminho. Estar quieto às vezes significa, como eu disse, sair do caminho e permitir que Deus seja Deus. Deus trabalha melhor nas trevas, nas nossas trevas. Frase número 3, ainda no verso 13: veja o livramento do Senhor. Terceira ordem: considere a intervenção divina na sua vida, espere coisas maiores. O grande problema da senhora Ló e o grande problema de Israel é que eles não imaginaram que Deus pudesse fazer algo maior por eles no futuro. Viviam no passado como se o futuro não tivesse nada a oferecer. Considere as intervenções divinas na sua vida e espere coisas maiores. Em seu conhecimento da fragilidade humana, Deus deseja que aprendamos que a salvação vem do Senhor. Deus deseja que aprendamos a confiar no Senhor, aquele que é o alfa e o ômega, aquele que é o pastor das estrelas, aquele que mantém todas as coisas, o sol, a lua e estrelas, galáxias na sua órbita. Como é que diz o livro Desejado? Deus mantém em sua órbita cada item do seu universo criado, sem adiantamento e sem tardanças. E assim é Ele, aquele que se tornou responsável por nossa salvação, aquele que se tornou responsável por nós, por nossas batalhas, que se tornam as suas batalhas, as nossas dores se tornam as suas dores, e Deus tem um código de honra inegociável. Quando você chora, Ele sente nos lábios o gosto do sal. É o inimigo que sugere que não há nenhuma esperança
Deus disse aí no verso 16, dirigindo-se a Moisés: porque vocês estão reclamando? E Deus disse: levanta o teu bordão e abre o mar. Muito simples, hein? Ninguém pensou nisso antes. Por quê? Não fazia parte do nosso cardápio. Quem poderia pensar numa alternativa dessas? Mas isso é para nos lembrar que Deus não conhece nenhum impossível. As narrativas bíblicas, ou nelas, Deus é o grande otimista. Eu livrarei você. O Senhor do universo arranjará circunstâncias em seu favor. Ele pode apagar o fogo ou entrar no fogo com você. Ele pode fechar a boca dos leões. Ele pode preservar você dentro do ventre de um grande peixe. Ele pode fazer ferro flutuar. Ele pode abrir o coração do oceano, se esta for a sua vontade. Em suas mãos você está seguro, querido irmão. Você está em mãos que não tremem. Não há caso perdido. Não há caso sem esperança. A quarta frase aparece no capítulo 14. O Senhor pelejará por vós. O Senhor pelejará por vós. Sugere que Israel, aliás, o capítulo anterior, 13, 18, sugere que Israel havia levado armas do Egito, mas essas não deveriam ser usadas. Às vezes, vivendo nessa cultura da pressa, nós queremos resultados imediatos e usamos aí as nossas armas. E muitas vezes nós dificultamos. Já viram como nós somos? Na primeira dificuldade do casamento, se arranja uma forma de querer sair e já de imediatamente se arranja uma outra ou um outro. Eu tenho dito para um grande número de pessoas: não faça isso. Você estará complicando aquilo que Deus poderia resolver de outra forma. Billy Graham dizia que os ovos mexidos, aí você já não pode mais consertar. Aí um casa com aquele de lá e arranja mais um filho ou dois, esse daqui casa e arranja mais um filho ou dois, e a dificuldade foi criada. Além aí da possibilidade de Deus resolver esse problema desse casamento. Temos a nossa pressa. Se você observar cuidadosamente as intervenções, as ajudas humanas, elas sempre complicaram quadros. O quinto elemento, então. E aí, Martim? Tudo tranquilo? Muito bem. Eles vão, não, é que eles vão cantar. Viu? O melhor vem com a música. O quinto elemento é uma instrução. Diga ao povo que marche. Aqui está a parte humana. Israel deveria cruzar o mar. O povo instruído foi instruído a ficar calmo, mas não inativo. Queixas, lamentações, murmuração, desespero e mesmo lutas não trarão qualquer escape. Mas agora era hora de avançar. Amigos, está você, amigo, ancião, diretor de grupo, está você em um deserto, chegou ao seu mar vermelho com montanhas à direita e à esquerda e um exército inimigo atrás e você não vê solução? Ellen White mais uma vez sugere: olhe para longe das circunstâncias, olhe para aquele que pode mudar as circunstâncias. Queria terminar com duas conclusões.
focalizar 2 pontos. No Novo Testamento, o livro do Apocalipse utiliza a tipologia do Êxodo para os últimos conflitos da igreja, do povo de Deus. Mas há, em referência à passagem pelo Mar Vermelho, uma alteração na ordem dos eventos. No Êxodo, o cântico de Moisés se situa depois de terem cruzado o Mar Vermelho. Não é assim? É depois que eles cantam o cântico de Moisés e do Cordeiro. No Apocalipse, as pragas acontecem no capítulo 16. Mas é o capítulo 15, isto é, antes da ao cântico de Moisés e do Cordeiro. Ou, nesse caso, ao cântico de Moisés e do Cordeiro, claro. Mas note, vi algo como um mar de vidro misturado com fogo. E esse negócio, sobe a mão. É assim, hein? Esse cacuete aqui que tem que ser seguido, né? Tá muito bem. Eu dizia que aqui no livro do Êxodo, usando a tipologia das pragas, o cântico de Moisés não vem depois do Mar Vermelho, vem antes dele. Aqui diz, num mar de vidro misturado com fogo. O que você pensa ser um mar de vidro mesclado de fogo, senão um outro Mar Vermelho? Pode alcançar a imagem que é utilizada aqui. O que é um mar de vidro mesclado de fogo, senão um novo Mar Vermelho? E cantavam. É claro que nós podemos explicar de muitas formas isso aqui. Mas eu gostaria de dizer, novamente, hein? Eu pensei que havia me dito que eu devia pegar esse negócio pelo canto aqui de baixo. O que isso quer dizer? Várias explicações. Poesia da mente hebraica, tipo de conclusão vem antes do fim, poderia ser. Mas eu acho que há uma outra forma de você entender isso aqui, é que a vitória, ela é tão certa que você já pode começar a cantar. Antes das pragas, antes de atravessar o mar, mas ela é tão certa que nós já podemos celebrar. Ao invés de ficarmos remoendo coisas e nos acusando outros, somos convidados a celebrar e a começar a cantar o cântico da vitória final. A segunda lição. Você se lembra? 2 vezes Deus é dito como estando à frente do povo. Aqui no capítulo 14, verso 19, é dito que Deus, o anjo do Senhor que estava adiante do exército de Israel, se retirou e foi para trás deles. E também a coluna e a nuvem de fogo retirou-se de diante deles para trás. Eu sempre entendi que Deus na Bíblia é um líder, alguém que vai na frente. Mas nesse texto aqui é dito que Deus, o anjo do Senhor, saiu da posição de liderança à frente do exército e se colocou atrás. Por quê? Pensei muitas vezes. Por quê? Porque Deus se coloca atrás. Porque era atrás que estava o problema. E Deus se coloca onde o problema está. Qual é o seu problema, querido irmão, querida irmã? Onde é que está o seu problema? Deus garante estar com você ali. Deus está onde está
o problema, onde está o seu problema, vivendo talvez em trevas. Eu gostaria de convidar os meus amigos desse trio aqui, o Martin, Marcelo, Regina, imagino que está por aqui também. Nos 2 últimos sermões que preguei aqui no NASP, eu pedi que eles preparassem esse hino, porque é um dos meus favoritos e porque fala a pessoas que estão lutando em trevas, pessoas que estão lutando para manter a cabeça fora da água. A vitória é tão certa que você pode cantar. Você pode perceber o sol que aquece o mundo, estar com você. Quais são as funções da luz? A luz ilumina, a luz aquece, a luz purifica, a luz transforma. Sinta o calor do sol, Jesus Cristo em você, lutando por você, acompanhando você. As trevas me cercaram e sem ver a luz não pude caminhar. E em meu desespero a dura solidão me fez chorar. Mas eu sei que existe um Deus, e ao prostrar-me eu nem podia imaginar que seu amor me envolveria, mesmo antes de eu poder me levantar. Senti brilhar que aquece o mundo, como se o sol quisesse em mim morar. Foi bom sentir meu coração mudando. Hoje eu sou a flor a quem Jesus doou a luz do seu amor. Se a vida é solidão e em meio à multidão você está só, problemas são frequentes e apagam toda a luz do seu olhar. Se você já desistiu de tentar buscar a paz e a salvação, creia em mim quando eu lhe digo que Jesus fará você se levantar. Sinta brilhar a luz que aquece o mundo. Deixe que o sol renove seu olhar.
Jesus doou a luz do seu amor. Sinta brilhar a luz que aquece o mundo. Deixe que o sol renove seu olhar. É bom sentir seu coração mudando. Venha ser a flor a quem Jesus doou a luz do seu amor. Você vai ser a flor a quem Jesus doou a luz do seu amor. Dessa vez eu quis ficar longe deles. Da última vez disseram: pastor, você estava muito pequenininho no meio daqueles 3 gigantes lá. Os problemas da vida às vezes são assim. Você precisa de perspectiva para vê-los melhor. Deus abençoe você, querida ancião, querido diretor de grupo, querida irmã, você que veio a esse lugar. Você saia daqui inspirado, você saia daqui motivado, com a certeza de que o Senhor lutará as suas lutas por você. Vamos nos colocar de pé para uma oração. Vocês querem ouvir mais uma estrofe desse hino? Muito bem, vamos ouvir o hino todo então, fazendo mais do que aquilo que eles pediram. Se a vida é solidão e em meio à multidão você está só, problemas são frequentes e apagam toda a luz do seu olhar. Se você já desistiu de tentar buscar a paz e a salvação, creia em mim quando eu lhe digo que Jesus fará você se levantar. Sente brilhar a luz que aquece o mundo. Deixe que o sol renove seu olhar. É bom sentir seu coração mudando. Venha ser a flor a quem Jesus doou a luz do seu amor. Você vai ser a flor a quem Jesus doou a luz do seu amor. Muito bem, vamos orar. Deus e Pai, nós curvamos a nossa fronte, curvamos a nossa vontade diante da Tua grandeza e do Teu poder, Senhor Deus. Talvez alguns desses irmãos lá na sua igreja, na sua família,
os seus relacionamentos com outros irmãos, com filhos adolescentes, entre marido e mulher, alguns irmãos enfrentando à direita e esquerda montanhas inescaláveis, exércitos que se aproximam, um mar de dificuldades, perplexidades e complexidades à sua frente. Ajuda-nos a lembrar que nenhum poder é poder diante daquele que tem nas suas mãos as chaves para todas as soluções. Ajuda-nos a lembrar que as nossas desvantagens com Deus se tornam a nossa grande vantagem. Abençoa, portanto, Senhor, esse encontro. Permite que tudo aqui seja um estímulo para a fé, para a caminhada cristã. Que é onde esses irmãos vivem e servem, que eles sejam poderosos e efetivos. Essas coisas nós as pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém.